sobre citações e referências, tá? É uma parte que pode gerar um pouquinho de dúvida em alguns. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês parem, me perguntem, que eu vou tentar explicar novamente, de modo que vocês entendam, tá? Deixa eu começar a compartilhar meu slide. Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim. Beleza, então. Então, gente, o tema da nossa aula de hoje são citações e referências. Citação e referência tem muito a ver com um tema que nós falamos em aulas anteriores, que é a respeito do plágio. O que é o plágio? Vamos lembrar que o plágio é quando a gente se apropria de ideias de outra pessoa sem dar o devido crédito ao dono da ideia. Quando a gente falou de plágio, a gente viu que existem diversos tipos de plágio. E quando a gente fala em termos de metodologia científica, dos estudos de cunho científico, o que a gente faz para não cometer plágio? A gente dá o crédito da onde a gente leu, da onde a gente tirou a ideia, e dá esse crédito, isso acontece em forma de citações e referências. Citações e referências, gente, são diferentes, mas são melhores amigos da vida. Citação e referência, eu quero que vocês guardem que eles não são a mesma coisa, eles são diferentes, mas andam pela estrada da trilha acadêmica de mãos dadas. Por que eu estou falando isso? O que é citação e o que é referência? A citação, ela sempre vai acontecer, gente, ao longo do texto científico, ao longo do trabalho acadêmico. Que seja artigo, monografia, TCC, livro, capítulo de livro. A citação, ela sempre está ao longo do texto. Já a referência, ela só aparece lá no finalzinho do texto. É geralmente o último item que tem no artigo, numa tese, no capítulo de livro, são as referências que o autor usou para escrever aquele trabalho. Então, a citação, ela aparece ao longo do texto e a referência, ela só vai aparecer lá no finalzinho. Vou mostrar aqui para vocês, eu estou com esse artigo aqui, para vocês terem uma dimensão. Ó, o artigo está aqui, nome, resumo, aí vocês veem, por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. Você vai travar um pouquinho, que eu estou precisando de atualizar. Aqui, ó, por exemplo, Sevilla e Guzmán, 2000, tá vendo? Que vai aparecer nos autores. Casado Sevilha, que são autores. Sicor, Norgad e Sicor vão aparecendo. Isso aqui que está no longo do texto, isso aqui é citação. A referência, a gente vai pegar cá embaixo, vocês podem ver que a gente passa o artigo inteiro e ao longo do artigo, ó, várias citações são feitas. Aí quando a gente chega lá no finalzinho do artigo, tem uma parte aqui, ó, que se chama, aqui está como literatura citada, mas geralmente aparece como referências bibliográficas. São aquelas citações que a gente viu lá em cima, elas são referenciadas aqui. Por que elas, a gente fala que são referenciadas? É porque a citação, ela não traz todos os dados. Vamos pegar aqui, deixa eu voltar para o slide, que eu estou adiantando.
Então, deu para vocês pegarem a diferença de a diferença de citação e referência? A citação sempre está no longo do texto e a referência sempre no final. E para que a gente escreva as referências, a gente precisa obrigatoriamente de ter a citação, porque as referências elas são escritas, são feitas com base nas citações que você faz ao longo do texto. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa de saber quando a gente fala tanto de citação quanto de referência, a primeira coisa que a gente precisa apontar é o nome de quem escreveu aquele trabalho que a gente está consultando. Eu já falei isso na aula anterior para vocês, mas vou reprisar aqui. Quando a gente fala em pesquisa de cunho científico e metodologia científica, você não vai falar de acordo com Maria das Neves. Você não vai colocar isso. A gente sempre se refere às pessoas no mundo científico, na academia, pelo último sobrenome. Por exemplo, meu nome, Thaís Reis de Assis. Como que vocês vão me usar para me citar, por exemplo? Sempre o meu último nome com todas as letras maiúsculas, tá vendo? Assis. Aí vocês vão pegar meu sobrenome, você sempre coloca quando você vai fazer a citação, daqui a pouco vocês vão ver o nome da pessoa e o ano. Como a gente não usa o nome da pessoa, a gente sempre usa o último sobrenome, então vai ser Assis e o ano do trabalho que vocês estão consultando. Mas, professora, a pessoa chama Antônio Carlos Prado Júnior. Eu vou pegar, vou fazer citação Júnior? Não. Nesses casos aí a gente tem uma especificidade. Porque pensa para vocês verem tanto de pessoas, tá certo? Existem muitas pessoas que chamam Assis de último nome, mas existem mais pessoas ainda com o último nome de Júnior. Então, quando a gente pega esses casos, por exemplo, Antônio Carlos Prado Neto, Antônio Carlos Prado Júnior, Antônio Carlos Prado Filho, a gente sempre pega os dois últimos. Então, ó, seria Prado Júnior o sobrenome. Então, quando tem Júnior, Filho, Neto, sempre a gente pega os dois últimos. E caso isso não aconteça, a gente pega só o último. Então, aprendemos aqui agora que quando a gente vai falar o autor em trabalhos científicos, a gente não fala o nome da pessoa todo, geralmente, né? A gente usa o último sobrenome. Tranquilinho até aqui, gente? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu ver o chat aqui. Alguma dúvida, gente? Pergunta, se vocês tiverem pergunta para mim. Nós vamos usar isso agora o resto da disciplina, hein? Não é terrorismo não, porque nós vamos realmente usar. Então, por exemplo, aqui eu trouxe para vocês, lembra que eu falei com vocês que referência e citação são best friends forever, sempre estão de mãos juntas? Eu trouxe esse exemplo aqui que eu peguei de um artigo. Aqui tá, ao longo do texto, é a citação, né? Então, aqui, ó, tá a citação. A gente não fala o nome da pessoa todo, a gente só fala o último nome, correto? Então, essa citação aqui, ó, ela é Carmo 1996. Vocês estão vendo que aqui tá o nome, o último sobrenome e o ano. Isso aqui é a citação. A referência, o que acontece? Eu preciso de apresentar lá no final do meu trabalho todos os dados, porque a pessoa está lá lendo meu texto, tá? Carmo 1996. Qual Carmo 1996? Aí a pessoa vai lá no final do trabalho e ela consegue ver a referência todinha. Por exemplo, aqui está Carmo 1996. Aí aqui, ó, esse tracinho aqui, gente, algumas vezes vocês vão se deparar com isso. O que acontece? Muitas vezes a pessoa, ela lê vários trabalhos da mesma pessoa. Para não ter isso acontecer, como esse artigo que eu peguei é mais antigo, há pouco tempo isso caiu. Se vocês encontrarem artigos com esse tracinho aqui, significa que é o mesmo autor, tá? Então, esse artigo aqui e esse aqui são dos mesmos autores. Então, é Carmo MS, não é 1996? Aí a gente vem e confere o ano. Esse aqui é 1998, esse aqui é 1996. Então, você achou a referência dessa citação aqui, ó. Aí você vê que tem o nome todinho do trabalho, o local, a editora e o ano. Então, para toda citação,
eu tenho que obrigatoriamente ter uma referência lá no final, tá? Vamos pegar aquele artigo que eu estava mostrando para vocês, ó. Esse aqui, ó, por exemplo. Primeira citação que eu destaquei aqui, ó. Casado, Sevilha Guzman, Molina, 2000, página 38. Vamos lá embaixo? Vamos lá. Vocês podem ver que quando a gente organiza essas citações, elas não ficam por ordem que elas aparecem, não, tá? Elas ficam em ordem alfabética, que é bem mais fácil da gente encontrar. Ó, Casado, Sevilha, Guzman, Molina, Introdução à Agroecologia, como de lá, Madrid, tal, tal, tal. Tá aqui a referência. Vamos ver outra, a referência. Vamos ver outra citação que eu tinha marcado aqui, ó. Ó, é a mesma citação. Detalhe. Norgar e Sicor, 2002. Vamos lá embaixo, ó. Em ordem alfabética. Norga e Sicor, 2002. Então, sempre o que está no corpo do texto tem que aparecer no final. É a regra básica, tá? Alguma dúvida, gente? Tem aqui? Alguma pergunta? Até agora tá tudo muito fácil. Que terror é esse que o povo... Isso que vocês estão aprendendo agora, gente, são as normas da BNT, tá? Nossa, mas o povo fala que norma da BNT é tão difícil, professor. Até agora só isso. Vamos lá, então, continuar. Então, vocês já sabem a diferença de referência, citação. Aí, gente, é que a coisa começa a complicar um pouquinho, mas nem é tanto. Existem, dentro das citações, que são aquelas que são feitas ao longo do texto, diferentes formas de você citar. Uma citação, ela pode ser uma citação direta ou uma citação indireta. Mas que raio que é isso, professor? Citação direta, gente, é quando você copia e cola igualinho, igualinho de onde você leu. É quando você faz o Ctrl C e o Ctrl V. Então, citação direta é copiar igualzinho, Ctrl C e Ctrl V. A diferença das citações, tem a citação direta curta e a citação direta longa. Se uma coisa é curta, gente, então a coisa é pequena. Se a coisa é longa, a coisa é maior, a coisa é grande. Então, ó, eu trouxe, por exemplo, para vocês esse exemplo aqui, que é uma citação direta curta. Quais são as características de uma citação direta curta? Você copia igualzinho do texto que você leu. Uma citação direta curta, na hora que você joga o arquivo no Word, gente, ele tem que ter até 3 linhas. Passou de 3 linhas, é considerado longo. Então, uma citação direta curta, até 3 linhas. Essa é a característica dela. Outra coisa, você abre aspas e fecha aspas para mostrar o trecho que você copiou. Ó, abriu, o mouse hoje está brincando comigo de pique. Abriu, que é onde começou, fechou, aonde terminou. Então a citação direta curta tem até 3 linhas, a gente usa aspas para marcar onde a gente começa, aonde a gente termina. E eu tenho que trazer obrigatoriamente alguns dados nessa citação. Quais são os dados? Quem são os autores, ou seja, o sobrenome deles, o ano do arquivo que eu li, seja livro, artigo, tese, TCC, e obrigatoriamente tem que ter a página de onde foi extraído. Então, sempre que a gente falar de citação direta, gente, tem que ter o nome do autor, o ano e a página. Sendo que na citação direta curta, ela tem até 3 linhas. Para marcar onde ela começa, eu abro aspas e fecho aspas, tá? A citação, gente, direta longa, ela é parecida com a curta em algumas coisas. Por quê? Ela é um Ctrl+C, Ctrl+V também. Eu copio igualzinho de onde eu li, tá? Eu preciso de colocar o sobrenome do autor de onde eu li, o ano e a página. Sempre que for citação direta, tem que ter
autor, ano e página, tá? Só que qual que é a diferença da citação direta longa? Ela tem mais de 3 linhas. Então, por ela ter mais de 3 linhas, quando a gente está fazendo o arquivo, a gente dá uma redadinha nela. Ela se separa. Tá vendo que ela não está no mesmo nível da formatação aqui, que ela tem um espaço aqui, a gente dá um recuo de 4 centímetros. Vou mostrar para vocês aqui no arquivo do Word. Vou pegar esse resumo aqui só para vocês terem uma dimensão. Ó, tá vendo aqui? Vamos pegar que isso aqui é uma citação direta longa. Eu marco no Word e trago até, ó, chegar aqui no 4. Ela, ao longo do texto, ela tem que ficar com essa redadinha aqui. Ela se destaca dos demais parágrafos que compõem o texto. Eu sempre preciso de arredar uma citação direta 4 centímetros. Uma citação direta longa, 4 centímetros, tá? Então, citação direta longa, eu dou aquela redadinha de 4 centímetros, enquanto a curta eu coloco aspas, na longa eu arredo. Curta, até 3 linhas, longa, mais de 3 linhas. Sendo que em todas elas eu tenho que apresentar autor, ano e página. Embolou? Deu nó na cabeça de alguém? Quer que eu explique de novo? Todo mundo entendeu, gente? Quer que eu repita? Tento repetir. Vou lá então fazer Vou repetir então, vamos lá. Citação, elas podem ser dois tipos, direta e indireta. A citação direta, direto, é toda vez que eu copio igualzinho de onde eu li. É Ctrl+C, Ctrl+V. Copio igualinho, igualinho. Só que a citação direta, ela se divide em duas. A curta e a longa. A curta é quando ela tem até 3 linhas. E a longa, ela tem mais de 3 linhas. Toda vez. Deixa eu fazer de falta de um quadro negro. Tem um quadro aqui no quarto, mas não vai ficar bom virar a câmera para ele. Sempre que eu falo, deixa eu voltar. Citação direta é quando a gente copia e cola igualzinho. Deixa eu abrir um burro. De um burro que eu acho que vai ser bom. Vamos lá, tá abrindo aqui. Citação direta é quanto eu copio igual. Copio igual de onde eu li. Qual que é a outra característica da citação direta? Eu sempre preciso indicar o nome do autor, o ano e a página de onde foi retirado o trecho. Lembrando que nome do autor em metodologia científica é sempre o último sobrenome. Aí a gente viu que a citação direta pode ser de dois tipos, curta e longa.
A citação direta curta, ela tem que ter até 3 linhas. Qual que é uma outra coisa que é diferencial da citação direta curta? Eu uso aspas para marcar o começo e o fim do trecho que eu copiei. Já a citação direta longa, se a curta tem até 3 linhas, a longa tem mais de 3 linhas. Além disso, outra característica dela é dar o recuo de 4 centímetros. O que é dar o recuo de 4 centímetros? É você dar uma arredada lá no Word. Lembrando que sempre você tem que apresentar quanto você usa esse tipo de citação. Tanto no começo dessa citação como no fim. O autor, ano e página. Deu para dar uma esclarecida? Daqui a pouquinho eu vou fazer no arquivo com vocês. Eu acho que vai ajudar também. Consegui? Deu para entender agora? A gente manifesta aí para mim, gente, por favor, que eu tô longe de vocês. Se tivesse sala de aula, tava virando cambalhota, para vocês tentarem entender. Que eu ver a vida de vocês. Então, tá. Se vocês pegaram a longa, tá tranquilo. Já a citação indireta, gente, ela é um pouquinho mais fácil. Se a citação direta eu copio e colo igualzinho, a citação indireta eu não copio igual. É quando eu copio o trecho do autor, mas eu dou uma mudadinha nas palavras, eu coloco uma coisinha diferente, um pouquinho de mim, um pouquinho do autor, mas ainda tenho uma ideia do autor. Nesse caso, citação indireta, eu sempre coloco nome do autor e ano. Nada além disso. Citação indireta não tem nada a ver com o número de linhas, é simplesmente eu trocar algumas palavras, mudar algumas ideias, pegar a essência da ideia do autor. Eu preciso apenas de colocar o nome do autor e o ano. Então, vamos lá, o quadro. Vou colocar aqui, ó, citação indireta. É uma cópia, vou dizer assim, com troca de algumas palavras ou o uso da ideia de um certo autor. Neste caso, eu sempre vou colocar o nome do autor e o ano, tá? Isso aqui que é a citação indireta. Vou levar vocês cá no artigo agora para vocês verem. Eu vou perguntando para vocês. Deixa eu... Por exemplo, essa aqui, ó. Vamos reparar essa citação que eu marquei aqui. Nossa, mas esse rosa tá tão cheguei. Deixa eu trocar para amarelo. Não que amarelo não seja cheguei, mas vamos lá. Vamos reparar essa citação aqui que está em amarelinho, tá vendo? Como é que a gente sabe que é citação? Sempre no finalzinho vai ter indicação dos autores, tá vendo? Aqui tem, ó, o nome dos autores, o ano, a página. Aspas no começo e aspas no final. Essa citação, perguntando para vocês, é direta ou indireta? Vou reproduzir, vocês vão responder no chat para mim fazer favor. Tem as aspas, ó. Autor, ano e página. Essa citação é direta ou indireta? Direta. Muito bem, gente. Vamos ver a outra cá embaixo, ó. De novo, ó. Como ressalta Sevilha, Guzmán, Molina, 2000, página 157, a penetração do capitalismo abriu aspas e vai até aqui. Essa citação é o quê? Direta ou indireta? Pelas características que vocês estão vendo aqui. Direta, isso mesmo. Curta ou longa? Curta ou longa? Curta, muito bem, gente. Que alegria ver que vocês pegaram.
Aqui, ó, por exemplo, terá no final, Norgar e Sicor 2000 ressaltam. Qual tipo de citação é essa aqui? Direta ou indireta? Indireta, porque tá só o ano e o autor. Belezinha, vocês conseguiram entender, gente. Que bom. Voltando aqui para minha aula. Vocês entenderam? Isso aqui. Existe um negócio, vocês não vão usar muito agora, mas eu vou falar com vocês caso vocês trombem com isso, que é o tal do APUD. Não sei se vocês conhecem. O que é APUD? É quando eu estou lendo o texto de uma pessoa. Eu estou achando que eu vou deixar para explicar. Deixa eu explicar esse APUD. Eu estou lendo, por exemplo, o texto de outra pessoa. Isso aqui não tem nenhum. APUD. Ah, tem. APUD é isso aqui, ó. A agroecologia ainda pode ser definida a partir de Altieri, Apud, Casado, Sevilha e Guzmán. O que significa esse Apud? Significa que você está lendo, está falando do trabalho do Altieri, mas você não leu o trabalho do Altieri. Você leu o Altieri em outra pessoa, tá? Sempre que vocês verem esse APUD aqui, significa que a pessoa não leu o trecho original, que ela copiou uma citação de uma outra pessoa que está citando esse artigo. Deu para entender ou ficou confuso? Ficou confuso, né? Quando se eu tivesse, por exemplo, lendo um livro do Machado de Assis, aí de repente, no meio do livro do Machado de Assis, eu encontro um pedaço que o Machado de Assis fala do José de Alencar. Aí eu vou e copio esse pedaço para eu usar do trecho que o Machado de Assis fala do José de Alencar, sem eu ter ido ler o livro do José. É uma citação copiada de outra citação. Exatamente. Você copia uma citação que a pessoa fez no trabalho do outro sem você ir no trabalho original. Isso que é o bendito do APUD. Então, sempre que vocês verem o APUD, ó, vai ser esse aqui, ó. O primeiro autor é aquele que você não teve acesso à obra. APUD, acho que é um termo em latim, tá? Se a gente fosse traduzir, seria citado por matéria 2014. Matéria aonde o que você teve acesso. Você leu no matéria o QDEB, mas você não teve acesso ao livro ou ao texto do QDEB. Aí, professora, qual que eu referencio lá no final? O QDEB ou o matéria? Lá no final você coloca que você teve acesso, ou seja, o matéria. Então, toda vez que vocês virem, trombarem com um APUD na vida de vocês, saibam que APUD significa, estou fazendo uma citação de uma citação. Eu estou fazendo a citação, peguei a citação que a outra pessoa fez, do outro trabalho, não tive acesso a esse trabalho, estou usando. Sempre primeiro vem a citação que eu copiei e o segundo de onde que eu copiei. E vai aparecer na referência o de onde eu copiei, tá? E pode ser, o APUD, gente, você pode usar ele tanto de forma direta quanto de forma indireta, depende do que você quiser. Às vezes você pode só citar um ano, se você for fazer uma paráfrase das ideias, se você fizer a cópia, Ctrl+C, Ctrl+V, você tem que citar ano, autor, ano e página, tá? Deu para pegar o que é APUD? Deu? Todo mundo entendeu, gente? Se tiver alguém que não entendeu, por favor. É uma cópia de outro. Vocês vão ver muito APUD na vida de vocês. Muito, 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 muito comum. Aí, gente, já falei com vocês das citações. Agora eu preciso falar das referências. A gente já viu que no final do trabalho a gente sempre tem que colocar de onde que a gente extraiu. E para isso a gente segue as lindas normas da ABNT. Sempre que a gente vai fazer uma referência de um trabalho, a gente precisa de ter acesso a alguns dados básicos. Em livros, geralmente, nas primeiras páginas, a gente encontra isso aqui, ó, que é uma ficha catalográfica.
A ficha catalográfica, ela traz as principais informações que a gente precisa para poder construir a referência, que é o nome do autor, o nome do livro, o ano, a editora, o local, tá? Então, quando a gente falar em livro, você precisar dos dados para você fazer referência, você vai lá na ficha catalográfica. Quando a gente fala em artigo, sempre lá no final da página, que nem eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, tem esses dados que a gente vai precisar para fazer a referência, tá? As referências são construídas de forma diferente. Não vou fazer que vocês façam referência na munheca, isso é desumano. Eu trouxe aqui só para vocês terem uma ideia. Essa referência aqui, ó, é referência de um livro, ó. O nome do autor, o último sobrenome com todas as letras maiúsculas, o nome dele, o nome do livro, o lugar que esse livro foi publicado, a editora e o ano. Esse aqui já é um artigo, ó, também segue mais ou menos a mesma estrutura, ó, sobrenome dos autores, o nome do artigo, aonde que ele foi publicado, local, página. Sempre, gente, que a gente for fazer referência de internet, daqui a pouco eu falo disso. Muita gente pergunta como é que faz referência das coisas da internet, ainda mais hoje em dia, que a gente usa muito coisa da internet. Geralmente, o que a gente faz? Coloco o sobrenome do autor, sei lá, vou fazer com meu nome, tá, gente? Estou muito egocêntrica hoje. Aí você coloca o nome do trabalho, né? Como referenciar trabalhos. Disponível em. Aí você copia o link, tá? Da internet, de onde você tirou. E coloca acesso em. E você coloca a data. Basicamente, referência de coisas que a gente tira da internet é assim: o nome do autor, tá? O título da coisa que você leu, do filme que você leu, e coloca disponível em copia e cola, igual aparece lá na barra do navegador para você, e coloca a data. Por que coloca a data? Porque os links da internet são muito voláteis. Quando você coloca a data, você se respalda. Ó, nessa data aqui, eu fui, acessei e estava disponível. Se depois disso não tá, não tem como. Então, a gente sempre põe a data, tá? Por isso que vocês estão vendo aqui, ó, disponível em. Aí tá toda aquela coisa da internet, a data do acesso, tá? E quanto é capítulo de livro também, que eu trouxe para vocês, mas eu vou pedir vocês para fazer isso na munheca? Não, jamais. É desumano, cruel. Já sofri muito fazendo isso na munheca. Mas Deus é bom, a tecnologia está a nosso serviço e existem formas da gente driblar essa questão de fazer referência na munheca, né? A primeira forma, que eu já ensinei para vocês, mas vou relembrar aqui, de fazer a referência final, é no nosso pai, Google Acadêmico, e digita, sei lá, da agroecologia. Viu? Esse aqui tem um artigo citado, a gente vai nas aspinhas do Google e sempre pega a referência do meio, porque a gente segue a norma da ABNT em 90%, 99,9% das vezes. Existem outras formas de fazer citação-referência? Existe a APA, existe a MLA, mas no caso do Brasil, o que a gente usa é a ABNT. Aí você vem, copia e cola no seu arquivo bonitinho, sempre atento que vocês vão ver que sempre vai ter alguma coisa que vai estar ou em negrito, ou em itálico, no caso da BNT, a maioria das vezes está em negrito. Tenha cuidado, porque geralmente fica em negrito quanto é revista, o nome da revista, quanto é título, quanto é livro, título do livro. Então, para você ficar esperto, para você copiar esse negrito também aqui, que esse negrito não é por acaso, ele faz parte da citação. Mas nem sempre o Google ele pode nos ajudar. Aí, santas criaturas criaram esse site aqui, ó, que é da Universidade Federal de Santa Catarina, que é um gerador online de referências. Gente, isso aqui que é bungalho. Você pode fazer logado ou anônimo. Então, tem várias coisas aqui que você escolhe. Por exemplo, você quer fazer citação de um livro, você clica aqui de um dicionário, enciclopédia, de tese, de norma técnica, de capítulo de livro, de um verbete,
de uma revista, de um jornal, tá vendo? Filme, partitura de uma legislação, de uma página da internet, de um e-mail. Então, você pega aqui, eu vou pegar, por exemplo, para vocês o livro. Ele vai abrir a página assim para você. Aí você vai ver de acordo com os dados que estão na barra da revista, na ficha catalográfica do livro, e vai preenchendo. Ó, todos que estão com asterisco são obrigatórios. Você preenche eles, todinhos obrigatórios, aí no final você gera referência e ele aparece, por exemplo, título. Tem um aqui meu até aqui que eu usei. Até meio que salvo. Sei lá, não sou eu a autora não, tá, gente? É outra pessoa, só mesmo para mostrar para vocês como é que ele gera. Aí você vem aqui, ó, clica, gera referência, você lindamente copia e cola, tá vendo? E lê ficando atento ao que tá em negrito. Tá vendo aqui que é dos padeiros das palavras? Ainda fala, se você quiser fazer uma citação, fala aqui. Lindamente ele resolve o problema em 99% das vezes não precisa de ficar, porque antigamente não tinha isso, gente. Isso do tempo que a gente tinha que pegar a norma da BNT e ficar procurando o que a gente queria citar e fazer na munheca, a treva. Faz esse treino na munheca, não, nem ensino fazendo a munheca. Vai no site, ou vai no Google Acadêmico, ou vai no gerenciador, que resolve a vida de vocês, tá? O gerenciador, o Google. É isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Vocês têm alguma dúvida, alguma perguntinha? Tá tudo tranquilinho? Posso dar uma prova de referência e citação? Vocês estão craques? Eu vou abrir para vocês agora a atividade da semana para eu poder explicar. Deixa eu compartilhar a tela aqui. A atividade, gente, dessa semana. Deixa eu colocar visualizar com uma aluna aqui que vai ficar melhor. Tá aqui, ó, referências estações. Tem um artigo base. Vocês vão pegar o artigo base, tem o modelo da atividade. Por quê? Eu quero que vocês preencham, peguem esse artigo base da atividade, tá? E em cima desse artigo, vocês respondam para mim, ó, algumas citações. Vocês vão ter um artigo, eu quero que vocês referenciem o artigo lido. O que é referenciar o artigo lido? Vocês vão pegar o artigo que eu postei para vocês e vocês vão fazer a referência desse artigo, que seja usando o Google Acadêmico, que seja usando o gerenciador. Eu quero a referência, deixa eu baixar o artigo aqui. Não me lembro qual que é. Eu quero a referência desse artigo aqui, tá? Eu quero que vocês coloquem. É esse mesmo aqui. Eu quero a referência desse artigo aqui, ó. Agroecologia na construção do desenvolvimento sustentável. Eu quero que vocês referenciem ele, tá? Então, vocês vão pegar os dados desse artigo, os dados que estão aqui, ó, nessa nota de rodapé, e eu quero a referência dele, não as referências que estão lá no final dele, não. Eu quero que vocês peguem e façam a referência de Moreira e Carmo, tá? Deu para entender essa primeira coisa aqui? Entenderam que eu quero que vocês referenciem o trabalho? O artigo que é para ler? Beleza, então. O segundo ponto, indique uma citação direta longa utilizada ao longo do texto. Para fazer essa atividade, gente, eu vou considerá-la de dois tipos. Eu não sei qual é mais fácil para vocês. Ou vocês podem usar esse arquivo aqui,
e dando print onde tem citação direta curta, colo print. Onde tem citação direta, colo print. Entendeu? Eu quero é o print. Onde tem uma citação de citação. O que é citação de citação? APUD. Onde tem o APUD? Vocês copiam e colam. Então, nesses primeiros aqui, ó, citação direta curta, citação indireta e citação de citação, vocês têm duas opções nesse caso. Ou vocês copiam e colam, faz o print e cola aqui no arquivo, ou se vocês quiserem pegar o artigo e destacando no próprio artigo que foi postado para a atividade, vocês podem. Mas se vocês optarem por ir marcando no artigo, igual eu fiz aqui em aula, e marcando, vocês só abrem uma coisa e indica para mim, ó, professor, essa aqui é uma citação direta curta. Ó, professor, essa aqui é uma citação direta. Coloca, escreve aqui para mim o que é, tá? E ao final, a última coisa que eu estou pedindo para vocês nessa tabela aqui é o quê? Apresente a referência completa das citações acima. Ou seja, você foi lá no artigo, escolheu uma citação direta curta. Você tem a citação aqui. Aqui embaixo, eu quero que você copie e cole a referência completa dessa citação que você usou, tá? Aí você pegou uma citação indireta, eu quero que você coloque a referência completa aqui dessa citação indireta. A mesma coisa, ou você pode ir printando e colocando para mim na tabela, ou você pode ir destacando no próprio arquivo e me indicando, tá? Quem optar por fazer a marcação no próprio arquivo do PDF, essa primeira atividade aqui, ó, a referência pode colocar naquela observação, quando manda a atividade no SIG e colocar para mim a observação. A referência do artigo para não ter que abrir um arquivo só para isso, entendeu? Pode ir marcando. Deu para entender? Ficou alguma dúvida a respeito da atividade? Todo mundo entendeu, gente? Alguma dúvida, perguntem agora. Tá certinho? Então tá, beleza. Então, essa atividade vocês têm até semana que vem para vocês fazerem. Semana que vem eu não abro conteúdo novo, por conta que é feriado na terça-feira, né? E a gente tem uma aula só e vai ser antes da gente entrar de férias, que é no dia. A gente está no mês de julho, né? Cabeça da pessoa. No dia 14, que é no dia 21, nós já estamos de férias. Nós temos uma aula, tá? Eu não vou começar conteúdo novo, vou continuar trabalhando com referências e citações no dia 14, tá? Eu vou fazer uma coisa diferente aí no dia 14. Dúvida, pergunta? Vou colocar a aula no cigarro, sempre coloco. Acabando a aula aqui, eles me mandando o link no e-mail, eu posto lá e coloco os slides da aula também para poder ajudar. Coloco os dois lá, tá tranquilinho. Então é isso, gente. Vou liberar vocês, tá? Beijinho, fiquem bem. Chegando o dia de vocês da vacina, que deve chegar se não for essa semana ou semana que vem, por favor, se vacinem, não brinquem. Pandemia não é brincadeira. Vacinando, a gente em breve vai poder estar voltando presencial, tá? Não deixem de se vacinar na hora que chegar a vez de vocês, tá? Beijinho, então, e até semana que vem, tá? Dia 14.